uma versão impressa e uma versão digital. Na revista impressa, nós já produzimos 2 reportagens em quadrinhos, estamos produzindo a terceira. A gente vai colocar os links para vocês ali no chat depois. A nossa primeira oficina online de jornalismo em quadrinhos foi feita, né, conduzida pelo Augusto, em fevereiro desse ano, e o Pablito assistiu essa oficina e se dispôs a conversar com a gente aqui também. Então, para a gente é uma honra, né, ter essas 2 referências da área aqui com a gente. Eu vou passar agora a palavra para o Augusto, né, que daí ele vai apresentar o Pablito. Eu só queria lembrar vocês de, por favor, manterem os microfones desligados, né, para evitar ruídos. E no final a gente vai abrir para perguntas, então se vocês quiserem falar, né, as perguntas, mas se quiserem ir colocando no chat, a nossa equipe vai selecionando ali também, tá? Boa oficina para todos nós. Então é isso, obrigado, boa noite aí a todos. Muito interessante também, eu estou aqui hoje como fã também, não só como mediador, né, eu coloquei como condição que eu participaria só se eu pudesse mediar, porque eu sou muito fã do trabalho do Pablito, e isso veio, como a Lu falou, da atividade que nós fizemos exatamente um mês atrás, foi uma terça-feira, no final de fevereiro, e eu fiz uma atividade apresentando, entre outras coisas, os resultados da minha tese de doutorado sobre reportagem em quadrinhos, e eu frisei na época que é importante falar sobre gêneros do jornalismo em quadrinhos, a reportagem em quadrinhos, a entrevista em quadrinhos, o perfil em quadrinhos, porque isso ajuda a gente a entender melhor qual é a contribuição que a linguagem dos quadrinhos pode trazer para o jornalismo, ou limitações que a linguagem vai ter no exercício de determinado gênero. Isso porque, quando a gente faz uma reportagem no jornalismo, a gente tem uma maneira de trabalhar muito diferente de quando a gente faz uma entrevista, quando a gente faz um perfil, ou quando a gente faz uma notícia, e as expectativas também de quem lê são totalmente diferentes, né? Então, depois dessa atividade, o próprio Pablito se ofereceu para falar aqui sobre entrevistas em quadrinhos, que eu acho sensacional também, é um formato que tem tido aparições em diferentes contextos culturais, eu vejo gente fazendo entrevistas em quadrinhos na Alemanha, em outros países também, é muito legal ver o Pablito fazendo isso aqui. Só para, antes de passar a palavra para o Pablito, eu falei com ele que eu não ia trazer dados autobiográficos, porque ele vai já explicar alguma coisa sobre a trajetória dele na apresentação. Assim, no final, eu posso até fazer alguns comentários mais pontuais sobre o que eu conheço assim, da obra do Pablito, mas só para falar também afetivamente aqui que eu estou na casa de um casal de amigos aqui em Porto Alegre que são muito fãs do trabalho do Pablito, assim como eu, nós temos isso em comum. Um casal de professores, um deles, inclusive, fez uma tese de doutorado que foi premiada no Prêmio HQ Mix, um troféu que é o principal premiação de quadrinhos do Brasil, sobre humor gráfico, e ao Vinícius Rodrigues e a Carol Becker, que é professora também de literatura, organizou faz alguns anos uma exposição com o trabalho do Pablito. Então, assim, a gente vai acompanhando o trabalho dele a longo prazo. Atrás de mim aqui tem alguns trabalhos, inclusive, que o Pablito fez, né? Que é um perfil sobre a tese de doutorado desse meu amigo, e aqui essa minha amiga desenhada, assim. Então, realmente assim, um prazer muito grande assistir. Eu vou deixar realmente, eu vou ficar mais de chat aqui, e vou deixar as questões mais específicas das perguntas mais para o fim, então. É isso, então, Pablito. Obrigado aí por ter se oferecido para falar com a gente. Tá me ouvindo? Direitinho? Tá. Então tá, obrigado pelas palavras aí que vocês... Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com o Paim, com todo mundo. E então eu escutei, né, a entrevista do Paim com vocês, com a revista Arco, e achei que eu podia contribuir com a minha trajetória, assim, com a minha experiência com essas entrevistas em quadrinhos, e disse para o Paim, ele topou, e eu estou aqui para falar um pouco sobre como eu cheguei até hoje, assim, até o trabalho que eu tenho hoje em dia. Eu vou mostrar uma apresentação onde eu conto um pouco dessa minha trajetória. Deixa eu abrir aqui.
Vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. Sim. Então, meu nome é Pablo Diego, né, dos Santos de Aguiar, mas eu acabo assinando meus trabalhos como Pablito. Eu tenho 32 anos e faço quadrinhos sobre histórias da vida real. E nessa apresentação eu vou falar sobre a minha trajetória com o desenho e como que ela me levou a fazer esse tipo de trabalho. Eu com 5 anos, eu já gostava de desenhar, como a maioria das pessoas, né? E esse aqui é alguns desenhos que a gente tem preservados aqui em casa, assim. Desenhos meio incompreensíveis, como toda criança. Mas eu acho que ali na direita, no canto direito superior, já tem um desenho de uma pessoa, assim, sabe? Eu acho que é uma autocaricatura minha, mas não tenho certeza. Com 10 anos, continuei desenhando. Daí eu fazia esse tipo de quadrinho, eu imprimia vários quadradinhos numa folha de ofício e tentava criar uma história dentro desse formato. Era um desafio que eu me colocava. E daí com 15 anos, 20 anos, eu larguei o desenho um pouco, assim, porque eu ficava me comparando com pessoas profissionais, assim, sabe? Pessoas já que tinham o traço desenvolvido e achava que por eu não desenhar daquele jeito eu não tinha dom. Então eu estava desistindo já do desenho e fui fazer design na Unicinos. E durante o meu trajeto para ir até a Unicinos, que eu sou de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul, e para ir até São Leopoldo, que é o local onde eu estudei, eu tinha que pegar um ônibus e um metrô. Daí eu tive uma ideia, assim, tipo, tá, talvez não vou largar o desenho, vou tentar começar a praticar mais. Então, eu não encontrava tempo para praticar esse meu desenho e tive a ideia de começar a desenhar os passageiros do metrô. E principalmente os passageiros que ficavam dormindo na minha frente, sabe? Que eram perfeitos, modelos perfeitos para serem desenhados. E eu fiz vários desenhos desse, durante os 4 anos da minha faculdade. E, isso foi muito importante para eu começar a gostar do desenho que eu fazia e a pegar um hábito. Eu enchi vários bloquinhos de desenho e comecei o meu primeiro projeto artístico, que era misturar esses desenhos de passageiros que eu fazia com fotos de onde eles estavam sentados. E com um texto que eu escrevia também ali no meu bloco. Tem esse. Foram vários desenhos durante a faculdade, e daí a Transurb acabou conhecendo o meu trabalho através do Facebook e me convidou para fazer uma exposição ali na plataforma principal da estação. Pablo, só uma pergunta, porque falhou um pouco para mim, não sei se foi para os outros também. Esses primeiros desenhos que você fazia no metrô mesmo, não esses, os anteriores que você disse que foi quando você voltou a desenhar, ou era na faculdade? Não, era no metrô mesmo, era, tipo, a viagem durava 40 minutos, assim, até chegar em São Leopoldo, então eu desenhava ali mesmo. Sim. No começo eu desenhava um por trajeto, mas com o tempo, com a prática, eu desenhava uns 2, 3 pessoas, assim, a cada viagem dessas. Você chegava a conversar com as pessoas também, ou só era desenho de observação? Era desenhos de observação. Às vezes tinha pessoas que puxavam assunto, mas era desenho de observação. Não tinha esse objetivo de conversar e conhecer a história das pessoas. Tal. E as frases que eu escrevia não eram frases que elas falavam, eram frases que eu pensava e projetava nessas pessoas que eu desenhava.
Aqui da exposição também, uma brincadeira. Acho que teu áudio tá ligado, pai. Daí, então tá, como eu me encontrei no desenho, eu fiquei feliz. E comecei a desenhar cada vez mais. Ainda na faculdade, eu tive a oportunidade, através do Ciências Sem Fronteiras, né, que era uma oportunidade incrível que a gente tinha, de estudar, fazer um intercâmbio. Eu fui estudar durante um ano na Espanha artes plásticas. E lá eu continuei com esse meu projeto. Aqui sou eu tirando uma foto do vidro, né, que pegou aquela pessoa que depois eu desenhei dentro do metrô. E na Espanha eu pude ir para vários países, assim, a partir da Espanha, e conhecer diversos metrôs. E uma diferença dessa etapa para a etapa anterior desse projeto é que na Espanha eu comecei a colorir, a colocar aquarela nesses desenhos. E ainda mesclando, só que mudando a língua também, o idioma, de acordo com o lugar que eu estava. Isso aqui foi em Viena, isso aqui em Londres, isso aqui na Espanha. E daí, quando eu voltei, eu entrei em contato com o pessoal da Transurb e a gente fez uma nova exposição. Daí, com esses desenhos que eu fiz por essas estações de outros países que eu conheci, nessa oportunidade que eu tive. Enfim, era um projeto que servia para eu praticar o desenho, sabe? Para não ficar parado. Daí, quando eu voltei para o Brasil, para minha cidade, Alvorada, eu peguei um emprego em um jornal aqui da cidade, Jornal A Semana. E nesse jornal eu trabalhei como diagramador e chargista. Mas eu conhecia livros como A Palestina, do Joe Sacco, Crônicas de Jerusalém, do Guy Delisle. Esse trabalho do Alexandre de Maio, Meninas em Jogo, sobre a prostituição na época da Copa do Mundo, premiado. E principalmente esse trabalho do Liniers, onde ele entrevistava artistas da Argentina e publicava no jornal mesmo esse quadrinho. Isso me inspirou muito, assim, porque eu estava trabalhando no jornal. Aqui é uma entrevista do Liniers, esse coelhinho ali, com o Darim, o ator Darim. Aí eu propus para os donos do jornal, será que não seria legal eu entrevistar moradores da nossa cidade para valorizar o nosso município, valorizar a história das pessoas e também registrar, né? Porque aqui em Alvorada a gente não tem museu, é uma cidade conhecida, só conhecida como uma cidade violenta, mas tem muitos outros lados, né? E eu queria descobrir esses outros lados através dessas entrevistas. E eles toparam, e daí eu comecei a fazer essas entrevistas em quadrinhos. De 15 em 15 dias, eu entrevistava um morador da cidade. Ao total, eu entrevistei 26 moradores. E também teve todos esses propósitos, mas também era para eu praticar. Nos primeiros quadrinhos, eu nunca tinha feito um quadrinho. E a cada quadrinho que eu desenhava, eu ia evoluindo mais no meu traço. E também ia aprendendo a entrevistar as pessoas, assim, a vencer minha timidez, essas coisas. O projeto durou de 2016 até 2017, a periodicidade era quinzenal, como eu falei, e o tamanho era de uma página. Algumas fotos das pessoas que eu entrevistei. A Elita, que falou sobre a escravidão, e também sobre o trabalho dela de doméstica para uma família, aqui de Alvorada.
o seu Luiz, que foi a primeira pessoa a vender churros aqui na cidade, Bento, que foi o primeiro a montar uma banca de revistas aqui, a Rita, que eu estou lendo na ordem, agora ali é o quarto, primeiro ali de baixo, a Rita, a recicladora, aqui de Alvorada, a mãe Lelê, e o José Damião, que resgatou vários cachorros da enchente, de uma enchente que teve aqui na cidade. Daí eu vou falar um pouquinho mais detalhado dessa entrevista que eu fiz com um morador de rua. E queria saber como que ele conheceu esse cachorrinho, Tito. Aqui, antes eu me desenhava, né? Aqui eu me desenhei como eu comecei essa conversa com ele estava deitado, acordando de manhã. Aqui as fotos deles. A gente conversou por uma meia horinha, assim, e ele me contou um pouco sobre essa relação dele com o cachorrinho. Aqui a transcrição, antes eu transcrevia a lápis, o que eu gravava no celular. Aqui um roteiro, é bem assim, bem bagunçado o meu roteiro, mas que serve para marcar o que vai ter em cada quadradinho e para eu conseguir visualizar na minha cabeça se vai funcionar o quadrinho, se o roteiro tá legal. E aqui o quadrinho completo, como ele saía no jornal. Esse era o formato. Ele contou sobre como ele conheceu o Tito, sobre as roupas que ele bota no cachorro, que uma vez ele perdeu o cachorrinho, enfim. É uma visão geral das etapas da produção. Primeiro eu converso, dura em média de 1 hora, registro com fotos e gravação de som, transcrevo o áudio, roteirizo, desenho usando as fotos como referência e arte finalizo com nanquim em tons de cinza. Isso para esse meu primeiro projeto, que foi o Alvorada em Quadrinhos. Aqui uma foto minha entrevistando Jorge da Lagoa, um senhor que tem uma história de luta pela preservação de um patrimônio ambiental que a gente tem aqui. E eu sempre faço questão também de entregar o quadrinho pronto para o entrevistado. Aqui o José Damião, dá para ver os cachorrinhos lá embaixo que ele salvou. Aqui o Adão Brogni, que foi um fundador de um CTG aqui de Alvorada. A Mariu, uma jornalista aqui da cidade. Aqui a Rita, com o quadrinho dela impresso. E a Rita, esse quadrinho da Rita ganhou um prêmio no Salão Internacional de Desenho para a Imprensa, aqui de Porto Alegre. E eu levei ela para ver lá o quadrinho dela sendo homenageado. Porque é uma troca, sabe? A pessoa abre a porta para mim, abre a porta da casa dela para mim, e o que eu dou em troca é essa homenagem, assim, sabe? Essa homenagem, essa valorização da história dela, sabe? E também quero ver se a pessoa se sentiu representada com o meu quadrinho, porque isso para mim é muito importante. Se a pessoa não se enxerga no que eu fiz, é porque não deu certo. Aqui o desenho de todos, né? Todas as pessoas que eu entrevistei, e esse material acabou virando um livro, que se chama Alvorada em Quadrinhos. Aqui o sumário, quadrinho. Aqui no dia do lançamento, com boa parte das pessoas que eu entrevistei, foi muito legal esse momento. Aqui o Feio, que ele contou a história com o futebol que ele tem aqui na cidade. O Adão, a Bernadette, a Elita com as amigas. Na Feira do Livro, no lançamento da Feira do Livro, e é muito legal esses bate-papo que acontecem, deles falando sobre a vida deles e a história deles com a cidade. E esse livro foi doado para as escolas municipais aqui de Alvorada também. 500 cópias foram doadas. E eu sempre me convidavam, eu ia lá
prestigiar o trabalho das professoras com os alunos, baseadas no meu livro. Desse projeto acabou, e agora eu comecei a entrevistar pessoas de Porto Alegre. E de 2018 até 2020, eu comecei a fazer entrevistas mais longas, como essa do Betinho. E ao invés de divulgar no jornal, eu comecei a publicar nas redes sociais. Porque o espaço que eu tenho é maior do que o espaço que eu tinha no jornal. E os quadrinhos, eles conseguem ir mais longe através da internet do que através do jornal aqui de Alvorada. Então tá, aqui eu... Pablo, só uma perguntinha. Ah. Essa anterior que do Betinho, que você mostrou, acho que foi a primeira história sua que viralizou, né? Que teve um alcance muito maior do que as pessoas de Porto Alegre ou da região sul. Sim, foi a que mais... eu acho que é a única que viralizou. Não, teve outra também, mas foi a que mais viralizou, com certeza. Teve várias outras, mas essa eu lembro que teve uma repercussão, foi o primeiro trabalho que teve uma repercussão muito grande, né? Abriram várias oportunidades a partir dessa disseminação, assim, da história do Betinho, e foi muito bacana. Tudo através do Twitter, assim, foi principalmente no Twitter. A outra minha que viralizou foi no Instagram, principalmente. Depende, assim, eu não consigo entender direito, assim, é uma surpresa sempre. E aqui uma visão geral, então, as pessoas que eu já entrevistei, o Deraldo, pescador artesanal, o seu Val, que fosse banca de quadrinhos, a médica de família e comunidade, o Wildo, que é um agricultor urbano, a Janja, quilombola, Adriana, diarista, Dodô e Vera, feira ecológica, Betinho, que é porteiro, Alice, que falou sobre a ocupação dela, sobre a luta dela, né, por moradia. Enfim, e a periodicidade desse trabalho era bimensal, só que agora ele está parado por causa da pandemia, e o tamanho é de 10 páginas. Tinha algumas fotos da Janja, da Amélia, do Wildo. Eu adoro falar, assim, o nome deles e a história deles, que tenho muito orgulho, assim, e aprendi um monte com cada um, assim. Aqui a Adriana, com os filhos dela, ela é uma mãe solo, assim, evangélica, e já enfrentou um monte de luta, assim, durante a vida dela, e foi bem emocionante essa entrevista. Depois eu posso falar melhor. Aqui a Alice com o filho dela, em frente à ocupação baronesa, o Dodô, agricultor. Eu gosto de ser bem diverso, assim, nas escolhas que eu faço também. Porque, assim, também eu vivo coisas diferentes, assim, e levo assuntos diferentes para os leitores. E aqui o Betinho em cima do edifício Santa Cruz. Essa história muito querida, assim, que viralizou. Aqui alguns desenhos. Agora eu vou mostrar algumas fotos dessa minha entrevista com o pescador Deraldo, que foi uma entrevista que... uma experiência de vida, assim, bem particular. Eu dormi na casa dele e a gente acordou às 5 horas para ir pescar. A gente foi pescar juntos. Acordamos, estava escuro, assim, de noite, entramos na lancha e aqui a gente já está no barco. Depois da lancha fomos ao barco e já começamos a conversar. Ali aparece até um pedacinho do meu gravador. A gente já está começando a entrevista aí, já está conversando. O dia estava assim, cheio de neblina. Aqui ele já está se preparando para pegar os peixes. Aqui está puxando a rede. Ele pegou um peixão. Aqui ele está limpando os peixes. E aqui a gente está voltando. Então, a gente ficou 12 horas juntos. E essa entrevista representa bem a mudança que eu queria fazer no meu projeto de Alvorada para esse. Porque antes eu ficava 1 hora com as pessoas, e agora eu queria viver alguma coisa. E com
viver alguma experiência, sabe, com um entrevistado. E no caso do Deraldo, a gente ficou, então, eu dormi na casa dele e ficamos 12 horas pescando juntos. E eu trago essa experiência que eu tive em quadrinhos. Eu mostro tudo, assim, mostro como foi o café da manhã, mostro que estava escuro, ele estava com essa lanterna no chapéu. Aqui escuro, a gente fazendo essa troca da lancha para o barco. Os ruídos. Ele fala sobre que estava cheio de neblina, né, o dia, da importância da pesca para ele, que ele sustenta a família dele só com esse trabalho, Aqui me explicando sobre como chegar até as redes. Daí tinha um barco lá que a gente ficou assustado, porque o barco podia ter arrebentado as redes, daí eu fiz questão de colocar também esse momento tenso, aquele puxando as redes. A alegria maior do pescador é ver a rede cheia de peixe, não lixo que nem assim. Enfim, os problemas que ele enfrenta, como ele perdeu o dedo pescando. O que é isso? Mas estar em contato com a natureza, poder vir e buscar o teu sustento, depender só dos teus braços, do teu suor, fazer aquilo que tu sabe que é certo, é um trabalho muito gratificante. Ele fala, né, que é um trabalho muito sofrido, mas que estar em contato com a natureza e depender só dos teus braços é um trabalho muito gratificante para ele. Enfim, ó, a conversa dura em média um dia, agora, né? E o objetivo é viver algo com a pessoa. Registro também com fotos e gravação de som, transcrevo áudio, faço roteiro, desenho usando as fotos para referência, arte finalizo com nanquim, e agora a diferença do projeto anterior é que eu coloco cores. Essas são as etapas de produção, uma visão geral. Aqui uma foto da transcrição. Antes eu escrevia à mão, assim, agora eu digito, né? E destaco, assim, que eu sinto que é muito importante e que precisa estar presente no quadrinho para pegar a essência do que eu vivi ali com o entrevistado. Aqui um roteiro das 10 páginas também, para eu conseguir visualizar como que vai ficar o todo dessa história. Tem alguns esboços. Como eu não consegui tirar fotos do barco, assim, de vários ângulos, eu tive que imaginar como que o barco ia ficar com diferentes câmeras, assim. Aqui um estudo de personagem. Aqui são estudos de composição, muito importante. E aqui já o desenho no grid que eu tenho. O desenho quase finalizado. E aquele finalizado com as cores em nanquim. De uma visão geral do thumbnail, ali pensando no roteiro e um pouquinho de marcação do que eu vou desenhar, o desenho em si e o desenho finalizado. Diferença entre os dois projetos. Antes eu tinha um arquivo de áudio, agora eu tenho 25 arquivos de áudio. Antes era 1 hora de conversa, agora são 8 horas de conversa. Antes era 3 páginas de transcrição, agora são 14 páginas de transcrição. Antes era 40 fotos, agora são 1000 e muitas fotos. Antes era 1 semana de produção, agora são 6 semanas para finalizar o quadrinho. E os exemplos que eu mostrei para vocês. Esse objetivo é lançar o livro Portugal em Quadrinhos 2021, mas eu já refiz tantas vezes a apresentação e estou sempre adiando. Então, é objetivo, mas não sei se vai acontecer. Porque a pandemia precisa parar para eu voltar a entrevistar as pessoas. E a pandemia, eu tive que parar nesse projeto que eu gosto tanto, assim, tive que parar de viver experiências com as pessoas que eu entrevisto,
porque eu precisava ficar em casa e cuidar da minha saúde e da saúde das pessoas que eu converso, né? O que eu estou fazendo agora? Eu continuo meu desenho. Esse é um projeto que eu tenho onde eu desenho pessoas que ficam caminhando aqui pela cidade, e eu continuo fazendo isso aqui em Alvorada. E registrando, sabe? Registrando as pessoas e também praticando meu desenho, sabe? Uma forma de não ficar parado. Que são desenhos que eu fiz durante a pandemia. As pessoas usando as máscaras, não usando a máscara, usando errado, caminhando pelo centro da cidade, fazendo exercício. E eu também tô trabalhando numa revista aqui uma revista de Porto Alegre chamada Parêntese. E para ela, e até eles me conheceram através da história do Betinho, que viralizou, eles entraram em contato comigo, né, me chamaram para fazer algo parecido, mas eu não podia fazer algo tão grande como as histórias do Betinho, porque leva muito tempo, então eu pensei em um projeto menor, mais compacto. Eu tive essa ideia de um quadrinho que cabe em uma folha 4, e onde eu desenho, sabe, 4 minutos de fala da pessoa, assim, sabe, coisas curtas, relatos. Aqui, a história do Victor e a Maristela, no começo da pandemia, onde eles me falaram como é que estava sendo ficar em isolamento, o médico Matheus, sobre os riscos que eles têm, assim, né, estando na linha de frente do combate da pandemia. A Aline, uma empregada doméstica, que fala que mesmo com a pandemia, ela precisa continuar indo para o trabalho, sabe? Porque senão ela morre de fome e não tem como dar comida para os seus filhos. E o Ézio, que é um cara que eu conversei com ele para saber sobre como que é entregar comida por aplicativo de bicicleta. Só que no dia da entrevista, furou o pneu da bicicleta dele. Sabe, não, a gente já tinha terminado a entrevista, tá, já estou com conteúdo aqui, daí liguei para ele para esclarecer uma dúvida, e daí ele me falou que o pneu tinha furado. Daí, meu Deus, cancela tudo e me conta mais o que aconteceu. E o quadrinho acabou sendo sobre isso, né, sobre essa situação. Aqui é o Ézio. E daí eu fiz uma vaquinha para que as pessoas que se sensibilizaram pela história do Ézio pudessem me ajudar a comprar um pneu de bicicleta. E quem sabe comprar uma bicicleta para ele. Só que muitas pessoas ajudaram, sabe? Foi a primeira vez que eu consegui fazer essa corrente do bem, sabe? E daí muitas pessoas ajudaram, e a gente conseguiu arrecadar R$ 2.685 nessa plataforma, e mais R$ 500 que me doaram diretamente no Pix. Daí, então tá, 3.100, e com esse dinheiro a gente dei para ele, né, todo, e daí ele pagou uma carteira de moto e conseguiu dar entrada também no veículo. Isso, nossa, foi muito legal, ele ficou muito feliz. Foi uma mudança de vida através do quadrinho. Aqui o Paulo, que foi uma outra história que viralizou. É uma história de amizade na pandemia. O Paulo e os amigos que moram com ele começaram a trocar palavras, carinhos, assim, entre um vizinho que mora no outro prédio, assim, um vizinho idoso que também estava em isolamento. Uma história tri bonita, assim. Ele mandou cartinha e tal. É fantástico. Aqui, os dois prédios, né? Do Paulo à esquerda e do James à direita. Aqui é a foto deles.
E a história sendo fantástico, eu vou mostrar um pouquinho, vou mostrar a matéria para vocês, é bem legal. Já está acabando também a apresentação, vai dar tempo. Social. Estão ouvindo? Sim. Tá. Sim. Vou ligar aqui. Diferença de gerações. Tudo isso fica para trás quando a janela... Pandemia, isolamento social, diferença de gerações. Tudo isso fica para trás quando as janelas se abrem para o inesperado. Tudo começou com uma troca de olhares e acenos para o outro lado da rua. E terminou com... Não, peraí, não vou dar spoiler não, né? Vamos ver a reportagem. A nossa paisagem é aquela ali, né? Só as janelas. A gente sempre via essa quantidade de janela, a gente tem, tipo, a gente sabe as pessoas que moram, que a gente está acostumado a ver, mas ter um contato, conversar, realmente não era nada esperado. Onde se vê apenas concreto, esses estudantes enxergaram uma nova amizade. Um morador solitário do 7º andar. 6 jovens que vivem no 6º andar do prédio vizinho. Separados por uma das avenidas mais barulhentas e movimentadas de Porto Alegre. Se não fosse pela pandemia, talvez eles nunca se encontrassem. O endereço dessa história é a Avenida Senador Salgado Filho, que fica no centro. Os personagens moram nesses 2 edifícios aqui. O James, a gente sempre via a janela dele, do apartamento dele, que fica bem na frente, né? E eu acho que ele conversou com a gente no dia que teve uma festa junina. Teve a festinha. Aí, um dia, num domingo, estávamos ali na sacada, e daí ele gritou, eu adorei a festa de vocês, bandeirinha e tal. E ele falou, vou mandar uma coisinha para vocês algum dia. E um tempo depois, ele mandou um bolo pra gente. Ele passou o aniversário dele sozinho na pandemia, e ele quis fazer esse gesto legal. O bolo veio acompanhado de um cartão. Aos meus vizinhos do 6º andar e novos futuros amigos. Queridos, estive de aniversário e passei sozinho na pandemia. Então, comam este bolinho para comemorar comigo. Um abraço, James. A gente está aqui na sacada de um apartamento vazio, do lado do apartamento do James. Ele está lá no apartamento dele, a gente está aqui, mas mesmo assim, com esse cabo, a extensor, a gente consegue... Tinha feito o aniversário uns dias antes. Passei sozinho, por opção, por cuidado. E você recebeu presente também? Recebi. Eles mandaram um lindo café da manhã, foi lindo. Aí eu mandei flores para agradecer pelo carinho, pela ternura, pela gentileza. Um dia depois que a gente mandou a cesta de café da manhã, no dia seguinte ele mostrou. Ele tem 2 gatos, Haka e o Robert. Até que um dia, os gatos, o bolo, as flores e essa amizade à distância viraram história em quadrinhos. Os amigos procuraram o Pablito, um quadrinista gaúcho que estava em busca de relatos sobre idosos em isolamento. Esse projeto, ele faz parte de um trabalho que eu faço para Parentes, para a revista Parentes, do grupo Matinal Jornalismo aqui de Porto Alegre. Depois eu estava refletindo também, esse quadrinho é uma história de união dentro dessa pandemia que acaba afastando a gente, né? Da sacada para os quadrinhos e para um grupo de mensagens. Como é que é o nome do grupo? 6º andar mais James. Na quinta passada, os 2 lados dessa avenida se encontraram por videoconferência. Oi! Que legal! Que bom ver você de perto! Tu tá um gato de boina. Obrigado! É que, devido à pandemia, eu tô com os cabelinhos, os poucos que eu tenho, todos em pé. A gente aqui tem salões da família. Então, esse vínculo afetivo que a gente criou
traz muito disso, esse laço familiar. Por mais que a gente não seja da mesma família, a gente criou um carinho muito grande, como se fosse. Ah, gente, obrigado mesmo. Temos que combinar nos encontrar depois da pandemia para um bom café, com direito a bolo e quem sabe até um espumante. Ah, que história mais bonita. Delícia. Pandemia, isolamento social, diferente. Perdi. Então, isso. E agora essas são as duas últimas histórias que eu fiz aqui sobre a Adriane, que é uma enfermeira que falou sobre essa tragédia, né, que a gente está vivendo, e sobre também a esperança que ela tem na vacina. E aqui, o último que eu lancei esse final de semana, que é a história, que é um relato, assim, uma breve escuta do Abram, que é um artista de rua de Porto Alegre, só que precisa estar afastado devido à pandemia. E quais os planos futuros? Assim que tiver futuro, eu pretendo viajar pelo Brasil, assim, e conhecer histórias de outros lugares do nosso país. Quero muito, assim, ir para o norte, para o nordeste, e escutar a história dessas regiões, e contar em quadrinhos. E resumindo tudo isso que eu apresentei para vocês, como que eu enxergo, né? Tudo isso. É que o que eu faço não é só um trabalho, não é só um trabalho para mim, é uma forma que eu tenho de viver, de vivenciar coisas, e também uma forma de aprender na prática. Assim como eu aprendi a desenhar praticando lá no metrô, a cada nova entrevista, a cada novo quadrinho, eu aprendo muito sobre jornalismo, sobre como fazer quadrinhos e sobre a vida. É isso, muito obrigada, gente. E daí eu tenho os canais, assim, é muito importante para mim o apoio que eu recebo no Catarse, e o link é esse aqui, catarse.me/entrevistas do Pablito. As pessoas ali podem me apoiar a partir de R$5, e eu entrego um diário ilustrado contando os bastidores das entrevistas que eu fiz no mês. E depois de 3 meses de apoio, a pessoa ganha uma caricatura. E essas são os meus contatos. Site, Catarse, e-mail e @. Pablito, excelente, parabéns, é realmente uma apresentação muito, muito enriquecedora, assim, e realmente não faltou praticamente nenhum dado biográfico para eu trazer. Eu tenho perguntas, comentários a fazer, mas eu vou tentar focar aqui nas perguntas que estão chegando, eu vou tentar apresentar algumas para tu comentar, então. Não estou trazendo na ordem que elas surgiram, tá, gente, só para vocês saberem, vocês podem continuar mandando, eu vou tentar só entrar no fluxo da conversa aqui. A Cecília Mendonça Souza perguntou assim, não saber desenhar é um impedimento para fazer jornalismo em quadrinhos? Gostaria de roteirizar algum dia, mas acho que gostaria de demandar o desenho para outra pessoa. Funciona melhor fazer os dois, ou isso não é um impedimento? Acho que a pergunta, quase que eu posso responder, porque eu trabalho com jornalismo em quadrinhos e não desenho, né? Então é possível, mas acho que a pergunta mais para ti seria, você trabalharia em dupla, você trabalharia com roteirista, enfim, se você quiser comentar a partir disso também, né? Se eu trabalharia... eu acho que eu não conseguiria trabalhar em dupla, porque
eu preciso ter essa troca, eu preciso viver alguma coisa, sabe? Precisa ser eu que escuto e que eu que tento transformar aquilo que eu escutei em quadrinho, em roteiro, sabe? Eu preciso viver isso, assim, a experiência. Porque outra pessoa pode viver, me passar o roteiro, mas daí não vai ter graça para mim. Acho que é isso, perde a graça se eu não vivo, sabe? Se eu não vou lá e entrevisto a pessoa. Então, no caso, acho que não tem como. Acho que eu não consigo. É que eu acho assim posso que tentar. tu tem um caso bem particular que tu reúne a experiência tanto do desenho quanto do jornalismo, que é o caso do Joe Sacco, que tu mostrou o trabalho. Palestina, que também é um caso mais raro. Mas, em geral, isso eu estou ajudando a responder também, muitos desenhistas até gostam de trabalhar com jornalistas porque são olhares totalmente diferentes. Então, você aprende, uma pessoa que desenha vai aprender sobre processos jornalísticos trabalhando com uma jornalista, e a pessoa que vai escrever roteiros também vai aprender muito sobre quadrinhos. Então, é possível sim, né? Agora tem também tendências, né, de gostar de trabalhar sozinho, de ser capaz de delegar um trabalho, enfim. Mas eu fico falando assim, que a pessoa me pergunta se, eu não sei desenhar. Daí eu fico pensando, tu não gosta de desenhar ou tu acha que não sabe desenhar? Porque se tu gosta de desenhar, é questão de praticar, sabe? Porque eu senti muito isso no começo, sabe? Eu não sabia desenhar também. Foi importante. Eu podia ter feito essa pergunta e alguém ter falado, se tu não sabe desenhar bem, então é melhor nem fazer o quadrinho. Na verdade, se tu gosta de desenhar, então vai praticando, vai fazendo, que uma hora tu vai começando a gostar do teu traço, sabe? Pablito, você mostrou ali bem no início uma influência que foi o trabalho do Liniers, né? Que saiu acho que foram seis entrevistas em quadrinhos que ele publicou no jornal La Nación. Foi um experimento que ele fez, né? E é interessante também, até porque existe uma restrição do formato que talvez não seja tão claro assim, mas é muito difícil fazer o que o Liniers fazem por causa do formato restrito da página do jornal, contar toda uma história com início, meio e fim, né? Mas eu vejo, assim, além da influência dele, dos quadrinhos, tem uma influência no teu trabalho, que é esse jornalismo mais humanizado, esse cuidado com entrevistadas antes da entrevista, de chegar de uma maneira educada. Nos quadrinhos iniciais, inclusive, você sempre chegava na cena dizendo bom dia, boa tarde, que era uma coisa que eu gostava muito também nos trabalhos. E esse cuidado também depois da entrevista, de continuar contato com as pessoas, de apresentar para elas também, de incluir elas na repercussão do trabalho. Esse processo também de dar voz a pessoas que não têm voz. Inclusive essa intensidade, assim, essa sensibilidade que tu tem em trabalhos de imersão. Para ti, deixou bem claro que tu quis ir para a imersão, tu quis ter essa experiência, tu quer ir para a rua. É quase um jornalismo romantizado, mas provado que é possível fazer, né? Enfim, eu acho que tu sabe de quem eu tô querendo falar, assim, né? Para mim, a grande influência tua é a Eliane Brum, assim, tu fala também bastante, mas seria interessante tu comentar, assim, o impacto da Eliane Brum para ti, pro teu jeito de fazer jornalismo. Impactou muito, 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 porque eu comecei a fazer os quadrinhos e eu não conhecia a Eliane Brum, mas durante a produção dessas entrevistas em quadrinhos, quando eu conheci ela, foi o norte, assim, sabe? Foi uma pessoa que me ensinou isso, me ensinou ética, sabe? Sobre... E essa sensibilidade com que ela trata também as pessoas com que ela entrevista é uma grande, grande inspiração. E... Nossa, a minha principal influência tem a Fabiana Moraes também, que é uma pessoa que eu admiro bastante, bastante. E a Eliane Brum, ela tem um livro que, nossa, é uma faculdade de jornalismo, assim, sei lá. É O Olho da Rua, onde ela coloca as reportagens dela, mas também coloca as reflexões, os dilemas éticos,
E como tem dilema ético, sabe, no jornalismo, sabe? Como que porque tu tá tratando com a vida de outra pessoa, como que essa troca pode ser dada da melhor forma, da maneira mais justa para a pessoa ali que está cedendo o tempo dela, né, para ti. E são questões que o jornalista tem que estar sempre se perguntando, assim, sabe, para que não seja uma invasão, assim, sabe, não seja algo onde a pessoa que conversou contigo se sinta invadida mesmo, assim, sabe? Se sinta violentada, ela tem que se sentir bem com aquela entrevista que ela te deu. Pelo menos é assim que eu trato os meus quadrinhos. Sei que tem várias formas de jornalismo, sabe? Mas os meus quadrinhos são um pouco mais, assim, de certa forma até carinhosos com as pessoas com quem eu entrevisto, assim. Tem uma pergunta por vídeo da Yasmin. Se quiser ligar o vídeo aí, Yasmin, fica à vontade. Oi, gente, sem pressão. Mas eu notei bastante coisa aqui. Primeiro, queria parabenizar o teu trabalho. Achei muito massa. Eu faço desenho industrial também, porque futuramente eu penso em trabalhar com arte conceitual, splash. E eu queria te perguntar se tu costuma praticar diariamente, porque tu tem um estilo próprio, né? Dá pra ver pelos teus quadrinhos. Mas eu queria saber se tu também pratica, por exemplo, essa coisa de fundamentos, perspectiva, corpo humano, enfim. E se tu pratica, como tu consegue te manter motivado durante a pandemia, porque tem sido muito difícil para mim conseguir desenhar diariamente essas coisas. É importante quando tu tá fazendo os quadrinhos, tu aliar com a teoria, porque só a teoria não dá certo, só a prática não dá certo. Mas quando tu fica com os dois, a teoria e a prática, assim, andando juntas, daí tu começa a evoluir. E tem uns livros, assim, que são básicos nos quadrinhos, mas que me ajudaram bastante no começo, tipo, Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud, era um que eu tava fazendo quadrinho e pegava ele para ler, assim, sabe? Para ver o que ele fazia e tal. Daí, depois, com o tempo, tu começa a tentar encontrar as tuas próprias soluções, sabe? Vendo outros quadrinhos, daí, tipo, tu já lê um quadrinho pensando olhando para as soluções que aquela pessoa tá dando para a narrativa, tipo, que legal isso aqui que ele fez, então vou colocar no meu quadrinho. E assim tu vai montando o teu quadrinho perfeito, sabe? E eu crio projetos, assim, eu crio tipo armadilhas para mim, sabe? Para ficar sempre desenhando. Por exemplo, esse projeto Os Alvoradenses é um projeto que eu criei para estar sempre desenhando, sabe? Antigamente eu fazia esse recorte do metrô, onde eu tinha um projeto onde eu estava sempre desenhando os passageiros do metrô. Enfim, é algo que me motiva a estar praticando. E na pandemia eu continuo, sabe? Porque eu sinto essa vontade de desenhar e acabo aplicando nos projetos e nos quadrinhos, que é um trabalho que eu tenho que fazer a cada 15 dias. E isso, e o trabalho no jornal também foi um tipo de armadilha, sabe? Porque eu me comprometi com o jornal. Eu tenho que fazer um quadrinho a cada 15 dias. Então eu tinha que fazer um quadrinho. E eu sabia que se eu ficasse praticando, eu ia melhorar. Os primeiros não foram tão bons assim, mas foi melhorando, e sei lá. Eu ia perguntar pra ti também, no início, como é que foi pra ti conseguir meio que desapegar da tua arte e conseguir mostrar ela pro pessoal? Tu falou que tu te comparava muito com outros artistas e que era difícil no início, que tu ficava te auto-sabotando, então como é que foi conseguir mostrar isso pro público? Isso foi bem lá no começo, que nesse tempo que eu estava em crise, eu não mostrava mesmo, assim, porque eu não gostava do meu desenho, mas de tanto desenhar, eu comecei a gostar do que eu estava fazendo. Daí fui mostrando, assim, as pessoas gostaram, que legal, teve um retorno, e assim, de pouquinho em pouquinho, eu fui aumentando a minha produção. Bem, obrigada. Obrigada pela pergunta.
Pablito, tu trouxe também algumas questões aí sobre essa insegurança no desenho, né, que foi uma coisa que tu foi evoluindo, foi te sentindo seguro, mas eu lembro há alguns anos, assim, a gente tinha muitas conversas sobre a tua insegurança em considerar o teu próprio trabalho de jornalismo, né, tu tinha dúvidas, né, em relação a isso, assim. Como que tá isso hoje, assim, explica por que tu tinha essas dúvidas e como que tá essa situação para ti hoje. Eu acho interessante também porque tem muita gente aqui que está participando que é estudante de jornalismo e, enfim, eu lembro da época que eu era estudante, eu tinha muita dúvida também de será que é jornalismo? Será que é sério o suficiente para ser chamado de jornalismo? Será que o método que eu fiz é um método jornalístico? Essa é uma boa pergunta. Eu me apaixonei por jornalismo depois da minha faculdade, sabe? Eu não fiz o jornalismo. Eu sempre trabalhei em jornais, assim, além do Jornal Semana, eu trabalhei em outro, fazendo tratamento de imagens, e acho que o Adi está ligado, Pai. E daí eu me apaixonei por jornalismo fazendo jornalismo, nossa, que profissão incrível, sabe? Através do jornalismo tu tem a oportunidade de entrar na casa de uma pessoa, conhecer a história dela e fazer quadrinhos, sabe? Eu me apaixonei total, assim. E aí, durante muito tempo, eu ficava me questionando, putz, eu não fiz faculdade, será que eu posso chamar isso que eu faço de jornalismo? E na real, agora eu não me preocupo mesmo em denominar, sabe? Eu me preocupo em seguir a parte ética do jornalismo, sabe? Seguir também as etapas do jornalismo, ser fiel ao que a pessoa falou. E todos os meus quadrinhos, eles são montados a partir da fala das pessoas, sabe? Enfim, assim, eu tenho bastante inspiração no jornalismo e até tu me ajuda isso, tu Paim, me ajuda a pensar, a refletir sobre isso, já te perguntei várias vezes, e se tu me perguntasse como que eu chamo o meu trabalho, eu diria que eu chamo de conversas em quadrinhos, entrevistas em quadrinhos, que basicamente é isso que eu sinto que eu faço, sabe? Eu vou lá, converso com a pessoa, e é fundamental tu seguir as etapas do jornalismo para ser algo relevante, assim, né? Algo verdadeiro com a pessoa. E é isso, assim. Não sei se te respondi, me ajuda a refletir sobre isso mais. Eu acho que é um questionamento quase assim sobre o estudo formal do jornalismo por meio de uma faculdade, né, que é algo, enfim, extremamente relevante. Eu tenho o maior orgulho da minha formação em Santa Maria, na UFSM, por isso também que eu gosto sempre de estar retribuindo isso. Mas esse é um dos caminhos, né? Você pode aprender sobre jornalismo por uma disciplina, que é o que tu tem, assim, de ler livros, de ir atrás do conhecimento, e também pelo fato de ter trabalhado no jornal, quer dizer, acompanhar como que os jornalistas pensam, como que os jornalistas costumam proceder. E apesar de que é uma diversidade muito grande, né, sobre método de trabalho, também influencia se a pessoa faz reportagem, se a pessoa está fazendo notícias, mas eu acho que tem uma... enfim, tu adquiriu esse conhecimento de uma outra forma, entende? Sim. É porque por um momento, tanto que eu já conversei várias vezes contigo, assim, era uma questão, será que eu posso chamar de jornalismo? E é claro que eu chamo, mas para algumas pessoas isso pode ser uma questão, sabe? Já que eu não me formei como jornalista e eu não quero entrar nessa discussão. Eu só quero continuar o meu trabalho, sabe? Sendo respeitoso com a pessoa que eu entrevisto. E é isso, sabe? Pode chamar do que quiser, assim. Eu chamo de entrevistas em quadrinhos. Independente disso, eu acho muito legal também aquela série que tu só pincelou, que são desenhos de rua, de pessoas na rua, né? Isso para mim é muito... me faz pensar sobre a atribuição do desenho, porque lembra, assim, fotojornalismo, o jornalismo.
fotografia de rua, né? Simplesmente registrar momentos, assim. E o quanto que tu fazer isso desenhado é uma maneira também de focar nos detalhes que são relevantes, assim. Eu acho que tua obra traz muitos questionamentos, assim. Eu acho que um pouco da insegurança até vem a partir, enfim, perguntas aqui que vieram que eu acho que explica um pouco também que uma insegurança não é interna, é externa, de trabalhar com quadrinhos, o que as pessoas, como as pessoas veem o quadrinho, né? Então, tem uma pergunta da Kaká, na verdade, duas perguntas, mas vão na mesma linha, né? O que você acha que falta nos quadrinhos atuais, no estudo com quadrinhos? Por exemplo, você acha que falta mais visibilidade, valorização dos quadrinhos, variedade de quadrinhos nas escolas, etc.? E a segunda pergunta ainda dela, você acredita que os quadrinhos são reconhecidos e respeitados na sociedade atual, ou ainda há um bloqueio? Enfim, essas duas perguntas dela assim, vão nessa linha. Assim, o que tu acha? Qual é a primeira pergunta? Se você acha que falta nos quadrinhos atuais, o que falta nos estudos sobre quadrinhos hoje em dia? Se falta visibilidade, valorização dos quadrinhos, de uso de quadrinhos nas escolas. Sim. Se falta... Eu acho que é um questionamento que no âmbito dos quadrinhos, né, de quem trabalha com quadrinhos, existe há muito tempo, né, se os quadrinhos são levados a sérios ou não, e eu mesmo não consigo mais saber hoje se de fato a coisa mudou ou não, porque a gente trabalha com isso, para nós é normal, assim, né, mas eu acho que ainda tem momentos de surpresa. Eu acho que tem bastante, não bastante, assim, mas eu sinto que tem espaço e tem pessoas dispostas a acolher esse tipo de linguagem. Assim. Por exemplo, eu estou trabalhando na Parêntese com quadrinhos. Foi um espaço que abriram para mim para fazer esse tipo de trabalho num local que privilegia majoritariamente o texto, assim, sabe? E foi uma porta que abriram para que eu pudesse fazer os quadrinhos. E nas escolas, eu vejo que também, por exemplo, a minha experiência também é que eles trabalharam com os meus livros aqui em Alvorada e vejo que é uma linguagem que acaba atraindo diferentes pessoas, né? E isso é inegável, assim, eu acho que tem espaço, a gente só precisa produzir mais, eu acho, e criar novas propostas, talvez, para esses locais, mas não consigo falar muito além disso, dar um panorama, assim, explicar direitinho, não sei, eu consigo só falar isso que eu sinto, assim, o que eu vejo a partir da minha experiência. Fazer, então, umas perguntas mais técnicas aqui. O Igor Dalmolin pergunta se, a nível profissional, tu acha que a mídia valoriza mais um estilo da arte em si, ou da narrativa? Tem um estilo de arte ou narrativa que é mais apreciado? Não sei se entendi. Eu acho que tem a ver um pouco... Eu não sei se meu áudio tá falhando, se é o caso, mas... Às vezes, por exemplo, um estilo de desenho, será que é considerado mais sério, mais jornalismo, tipo um estilo mais realista, como do Joe Sacco, ou se é um estilo mais cartoonizado, como o teu? Tu sente alguma... diferença, assim, de aceitação? Não sinto. Eu nunca parei para avaliar isso. Eu não sinto, eu tenho esse meu estilo que é meu, assim, não teria como ter outro. Vejo bem aceito, assim como o estilo da Gabriela Guilherme, que é totalmente diferente do meu, e é bem aceito, muito bem aceito. Pois tu vai ver os jornalistas em quadrinhos aqui do Brasil, cada um tem um tipo de estilo, assim, o Robson, uma coisa meio abstrata, Robson Vilauba,
Alexandre de Maio, uma coisa já bem realista, e tá todo mundo aí trabalhando. Não vejo, assim, uma distinção. Então, tá muito bem respondida a pergunta, viu? Uma questão que eu tenho, assim, é sobre o quanto que a situação da pandemia mudou o teu jeito de contar histórias e de desenhar. Eu falo isso, assim, porque sempre me chamou a atenção nas primeiras histórias sobre Alvorada, que tu tinha um jeito muito peculiar, assim, de contar as histórias com quadros muito pequenos, e às vezes isso era o charme da coisa. Tu mostrava chegando no entrevistado e dando bom dia, ou às vezes uma cena bem banal, tu chegava na rua e dizendo assim, o fulano tá aí, não tá, então vou voltar depois. E aí tu voltava depois, então tu colocava cenas assim muito cotidianas e dentro da história. E eu lembro até inclusive de um quadrinho que você contou a história de uma pessoa que começou a fazer uma oficina de escrita criativa, e aí umas soluções assim minúsculas, você pegou um quadro e separou em 4 quadros menores, e num ela tá fazendo comida, daí aparece uma panela, depois no quadro seguinte aparece uma criança, e aí no quarto quadro volta para ela teve uma ideia, assim, então tu conseguiu registrar sem palavra nenhuma, no espaço minúsculo, a sensação de ter um insight, assim, de associar 2 imagens, né? E o teu trabalho, assim, todos os trabalhos que tu mostrou aí, eles também têm uma variação de perspectiva, de cenário muito grande, principalmente nos trabalhos mais longos, que tu tinha espaço para desenvolver isso, né? E agora, dentro da pandemia, assim, talvez isso te limitou bastante, né? Tu não tem como visitar os lugares, que é sempre importante, assim, para pegar a atmosfera. Eu vejo até talvez por causa da situação de trabalhar sempre com entrevistas por vídeo, né, mas mesmo a entrevista com o Vinícius aqui é mais o formato de perfil, assim, né, como se fosse na televisão, assim. Tu nota, assim, alguma mudança e isso é consciente? Sim, com certeza, porque o que eu recebo da pessoa que eu entrevisto agora na pandemia é 1 foto, 2 fotos, e daí... E também esse projeto Fala Que Eu Desenho é para ser um projeto mais rápido. Então, eu tento sintetizar ao máximo os desenhos e os elementos. Então, geralmente eu só coloco o desenho do rosto da pessoa, às vezes eu coloco um elemento que corresponde à história, e deu, assim, para também fazer em 3 dias o quadrinho. Esse é o prazo também que eu tenho para conseguir fazer vários. E sim, tô bem limitada. Eu não conseguiria fazer uma entrevista longa agora à distância, porque não teria material para desenhar a realidade da outra pessoa. E é isso. Se alguém quiser fazer pergunta por vídeo também, como fez a Yasmin, fica à vontade, só tem a opção de levantar a mãozinha ali ou só ligar o microfone. Eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber, Pablito, como que tu faz a escolha dos personagens? Porque ali o de Alvorada, ali tu comentou que gostava dessa diversidade, né? Assim, que tu queria retratar, assim, para poder conhecer melhor as pessoas e... Não sei se foi o de Alvorada ou foi o do Pescador. As séries, mas independentemente, assim, que eu vejo essa variedade, mas assim, eu quero um pescador ou eu quero o Paulo, sabe? Ou o João, como é que é esse processo para ti? Geralmente é por tema. Eu gostaria de falar sobre pesca. Gostaria de falar sobre quilombolas. E daí, a partir do tema, eu vou buscando, através de contatos, o contato da pessoa que eu vou entrevistar. Mas sempre buscando uma diversidade também, para não ficar repetitivo os assuntos. Essa série Fala Que Eu Desenho está sendo muito pelo que eu estou vivendo, assim, sobre os assuntos que estão na mídia, assim, sobre o que eu acho que vai ser interessante.
Tipo, os 2 últimos foram um sobre a enfermeira e depois sobre um artista de rua que precisou ficar isolado por causa da pandemia. Mas e também depende, assim, porque como que eu chego até essas pessoas? Porque às vezes é por contato, às vezes é por indicação, ou às vezes eu estou na rua caminhando e me interesso fico curioso sobre a história daquela pessoa. Ou a Adriana, até que é aquela mãe solo e que evangélica, eu conheci ela no ônibus. Eu estava indo para Porto Alegre e ela estava indo com os filhos para a igreja, com os 5 filhos dela para a igreja no ônibus também. E ela sentou do meu lado. Daí eu achei muito bonito assim o amor entre eles e puxei assunto, troquei o telefone e só depois de um ano eu fui falar com ela. Enfim, cada pessoa é de um jeito que eu entro em contato, mas sempre procurando ser diverso. Tem uma pergunta por vídeo da Amanda Miranda. Amanda. Olá. Pode falar, Amanda. Oi, Amanda. Eu queria saber a respeito de referência, assim, de livros, assim, mais para texto mesmo, na questão de jornalismo e também, sei lá, como você acabou aprendendo mais, você chegou a falar do Scott McCloud e tal, mas se tem algum livro mais técnico de jornalismo que você tem de referência e... Enfim, também compartilho dessa insegurança em relação a encarar o próprio trabalho como jornalismo ou não, já que eu ilustro muita coisa referente ao tema, mas ainda não cheguei a fazer um quadrinho de jornalismo, porque eu me saboto muito nessa parte. Mas, enfim, queria saber tuas referências em relação a isso. Valeu pela pergunta, Amanda. As minhas principais referências, inspirações, deixa eu pensar. Tem esse livro que eu falei aqui, que é O Olho da Rua, da Eliane. Porque, sim, eu começo com essa segurança, foram várias. Eu gosto de falar disso porque para mostrar que a gente tem essas inseguranças e que a gente tem que saber trabalhar com elas, a gente não vem pronto. Então, a minha primeira insegurança nesse trabalho foi: nossa, eu vou entrar na casa da pessoa e não vou incomodar, eu não vou ser chato, sabe? Tipo, ela vai deixar eu entrar mesmo. É isso que é jornalismo, sabe? Será que ela vai querer conversar comigo? Não vou estar incomodando ela? E depois eu ficava refletindo, antes de começar a passar mais tempo com as pessoas, tipo, tá, tudo bem, antes eu ficava só 1 hora com a pessoa, mas agora eu tô querendo ficar 1 dia com a pessoa, meu Deus, eu vou encher muito o saco dela, sabe? E não vai dar certo. Mas daí, lendo, tipo, livros como esse da Liane Brum, ela contando, assim, que passa meses na casa da pessoa, sabe? Que, tipo... E é incrível, e como isso dá qualidade, assim, sabe, pro trabalho dela, e como isso é importante. E nesses livros, ela fala sobre os dilemas que ela enfrenta, assim, estando nesse tempo, assim, que ela tá em campo. E ela fala, assim, tipo, quanto mais tempo ela fica imersa naquele assunto, melhor sai a reportagem. E agora ela está fazendo um trabalho em Altamira, que ela decidiu se mudar para Altamira. Não bastava só ela ficar em São Paulo e de vez em quando para Altamira. Para ela isso não era suficiente. Então, ela se mudou para lá, está vivendo a realidade daquela cidade ali, da usina, ali de Belo Monte e tal, para criar um trabalho assim de peso, assim, realmente que retrate a realidade daquelas pessoas ali que
que vivem aquela situação. Enfim, daí eu vou aprendendo isso através de livros como O Olho da Rua, e desbloqueando esses preconceitos que eu tenho, assim, essas inseguranças. Tem esse livro aqui, deixa eu ver, que é muito bom, que é O Nascimento de Joyce. Não sei se não está muito onde ver, que tem o subtítulo Transsexualidade, Jornalismos e os Limites entre Repórter e Personagem. Enfim, eu tenho uma lista, assim, que depois eu posso colocar aqui mesmo no chat, te passar depois, de livros-reportagens, que são a minha principal referência, assim, para o trabalho que eu faço. E daí quadrinhos eu vou aprendendo lendo mesmo, assim, livros de jornalismo em quadrinhos. Livros técnicos eu não tenho nenhum. Estou esperando do Paim, sabe? Livros técnicos sobre jornalismo em quadrinhos eu não tenho nenhum, assim, que eu conheço, assim, que eu possa indicar. Não sei se respondi. Te respondi? Respondeu, sim. Muito obrigada. Eu lembrei também de um outro livro da Eliane Brum, que é muito bom, que é A Vida que Ninguém Vê, né? E alguns elementos também que eu vejo no teu trabalho. Uma entrevista que ela fez com um chamado Homem Sapo, que era uma pessoa que ficava deitada na rua da praia em Porto Alegre, ali no centro, de barriga para baixo, pedindo dinheiro. E o gesto que ela fez, que ela conta que foi diferencial, foi que ela se deitou para falar com ele na altura dos olhos, assim, né? Marca, ela, né? E essa questão da curiosidade, né? A história de como ela surgiu, assim, é que ela trabalhava na Zero Hora e foi cobrir uma coletiva na prefeitura de Porto Alegre, que ela nem lembra que tema que era hoje em dia, assim, mas ela estava indo lá de manhã cedo e ela viu um grupo de pessoas, assim, esse aí ela viu um grupo de pessoas, assim, um aglomerado ali, né? E ela ficou muito curiosa. Ela poderia ter passado adiante e pensado assim, nem é importante, mas ela foi olhar. E aí ela viu que tinha uns meninos saindo de um bueiro, né? E aí ela imediatamente decidiu escrever sobre aqueles meninos que estavam dormindo dentro do bueiro. E ela ganhou um prêmio internacional, com isso foi que deu a grande repercussão para a vida dela, sendo que ela poderia ter dito assim, não, isso daí não é jornalismo, tem que cobrir aquela pauta ali, que é a coletiva, né? Sim. Temos mais perguntas, pessoal? A gente quer começar a encerrar. Deixa eu ver aqui. Quem quiser assim fazer por vídeo pode fazer também. Eu escuto um microfone aberto, mas não vejo todo mundo aqui. Mas, enfim. De qualquer forma, acho que tem uma outra questão que eu acho muito legal no teu trabalho, Pablito, que também acho que é uma característica muito legal para quem está estudando agora. Enfim, a gente falou sobre algumas questões que não aparecem no jornalismo, que é sobre timidez, que é sobre a sensação de que precisa aprender muito, né? E uma coisa que tu também não mencionou muito, mas que eu acho sensacional aí, é que tu foi criado numa cidade que é muito estigmatizada e que tem pouquíssimos recursos, né? Apesar de ser uma cidade gigante, que Alvorada tem mais de 200 mil habitantes, é uma cidade conhecida, assim, para quem mora em Porto Alegre, por uma cidade violenta, porque as notícias que chegam sobre Alvorada são sobre violência. Em Alvorada são as pessoas que prestam serviço para a cidade, para a capital. Então, assim, a gente sabe que tu também cresce com poucos recursos no local, né? Uma vez que eu fui visitar e até para ver os personagens do livro, a gente conversou, não tem uma livraria, né? Assim, não tem uma opção, assim. E aí, como é que tu consegue fazer, primeiro, um projeto, assim, aparentemente simples, mas de muita qualidade, que era entrevistas em quadrinhos sobre moradores de Alvorada, que em tese teria um alcance pequeno, mas assim, a qualidade do desenho te permitiu Porto Alegre, permitiu que tu fosse chamado para fazer também esse trabalho, enfim, tu fez um trabalho que o Fantástico viu, mas depois te chamou para fazer mais um trabalho com eles, e isso tem muito a ver com esse teu empenho, assim, né, tu sempre vai atrás de onde tem oportunidade, tu vai atrás, onde tu vê uma live acontecendo que te interessa, tu vai atrás, assim. Eu acho isso uma característica realmente, assim, sensacional, e o retorno que tu dá retratando a tua Alvorada de uma maneira positiva,
trazendo para o Fantástico também, de certa forma, uma pauta positiva, quer dizer, o jornalismo não é apenas apagar incêndio, não é só tragédia, também há coisas que precisam ser celebradas, né? Então eu acho isso, assim, bem inspirador, principalmente para quem está naquela dúvida de como fazer para crescer, como fazer para se desenvolver, quer dizer, tu não precisa estar num grande centro necessariamente para obter esses recursos, né? Então eu acho isso muito, muito legal. Eu vou dar uma última olhadinha aqui, se tem alguma pergunta, mas eu acho que a Lu depois te passa aqui, teve muitos elogios, comentários no chat aí, e eu não mandei, não é porque eu fiquei com ciúme não, mas é porque eu decidi focar nas perguntas aqui, que eu achei para a gente ter uma conversa. É isso, assim, Pablito, eu acho muito legal, é isso, falei de novo, vou falar mais uma vez, assim, sou muito fã do teu trabalho, espero que agora tenha muito mais fãs aqui, que vão acompanhar o que tu faz, e vou passar a palavra, então, para a Lu, para a gente encerrar, mas da minha parte, sim, muito obrigado, foi muito legal, eu aprendi também bastante. Obrigado, viu? Valeu, Painha, obrigadão. Então, acho que sim, eu já acompanhava teu trabalho ali pelo Instagram, mas agora te conhecendo, é aquilo que a gente admira daí a obra e também o artista, né? E também, assim, a gente tá nos grupos ali comentando, aqui no chat também, com certeza angariou mais um grupo de fãs. Eu não sei se tu queria falar mais alguma coisa, Pablito, antes da gente encerrar. Não, acho que só agradecer a todo mundo que ficou aqui me ouvindo e foi bem legal esse momento aqui, essa troca que a gente teve. Obrigado a todo mundo. A gente que agradece, agradecer a ti, ao Augusto, daí do pessoal que ficou aqui até agora com a gente vai botar no chat agora um formulário para vocês preencherem sobre o que acharam na oficina, com sugestões. A gente vai enviar eles por e-mail também, mas quem já quiser ir preenchendo agora. E agradecer a presença de todo mundo, a gente vai ver se segue com essa proposta das oficinas. E se vocês quiserem mandar sugestões, acompanhar a revista, é arco, esqueci, ufcm.br/arco, tá? A gente está aí criando um jornalismo científico e cultural. Já estamos pensando como fazer mais jornalismo quadrinhos científico, né? Tentar juntar daí todas essas áreas. Mas acho que é isso, gente. Boa noite. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.